O modelo de missões da igreja de Antioquia. Nós devemos sempre seguir aquele bom modelo, todo aquele modelo que funciona, que é correto, que está dentro dos princípios bíblicos, nós devemos sempre fazer igual, para que nós venhamos assim obter não sucesso, mas obter resultado na questão missionária. E daí que alguém tenha sucesso numa obra missionária, mas se não tem resultado, do que valeu? Então que nós devemos seguir o modelo de pessoas que têm resultados para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Introdução. Teremos, portanto, uma amostra clara de que nessa igreja havia uma dinâmica simples, porém profunda: jejum e oração para pedir orientação ao Espírito Santo, jejum e oração para executar a orientação do Espírito Santo. Nota que aqui há uma dinâmica simples e profunda, o que é jejum e oração. Muitas vezes nós perdemos muitas oportunidades, e isso em todas as esferas da vida profissional, até mesmo amorosa, na questão missionária, porque nós não fazemos o básico. Às vezes precisa só fazer o básico, é só fazer o simples, aquilo que ninguém está fazendo, mas que todo mundo sabe que precisa fazer. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina, por exemplo, que você está numa obra missionária, por exemplo, e uma pessoa chega para você e pede oração. Aí o que você faz? Você dá as costas para a pessoa? Não, você vai e ora. Tu deixa tudo que está fazendo e vai orar pelaquela pessoa. Isso é o quê? É fazer o básico, é fazer o simples, é fazer o que está mais próximo de fazer. E por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas procuram fazer coisas mirabolantes, fazer coisas extraordinárias, mas deixa o básico. É interessante que quando nós estamos numa construção, por mais bonita que aquela casa, aquela mansão seja, se ela não tiver o básico, que é o alicerce, ela vai desabar. Hoje ou amanhã ela irá desabar. A igreja, a obra missionária e todas as esferas da vida também é a mesma coisa. Se nós não fazermos o básico, né, aquilo que é a base, não fazer o simples, o que todo mundo não está fazendo, um dia as coisas vão desabar. Então veja que aqui existe uma dinâmica importantíssima, que é fazer o básico. E qual é o básico? Jejuar e orar. Para quê? Para ter orientação do Espírito Santo. Então a igreja parou de fazer o básico, que é o quê? Jejuar e orar. Quantas igrejas não oram mais? Quantas igrejas hoje não fazem jejum, não pregam um jejum para a igreja? Quantas vezes e quantas vezes você já ouviu falar que antigamente o Senhor fazia isso e aquilo? Por quê? Porque as pessoas estavam em jejum e oração. Mas hoje essa dinâmica parece não fazer parte da igreja de Cristo. E isso é a base, isso é o simples. Então, porque a maioria das igrejas, né, não estão fazendo básico, a obra missionária não anda. A igreja de Antioquia, natureza e características. Antioquia da Síria. Por isso, o evangelista Lucas altera o foco de sua narrativa, outrora centralizada em Jerusalém, para o ministério aos gentios, a partir de Antioquia da Síria e a subsequente disseminação da igreja pelo mundo. Às vezes, e na verdade muitas vezes, nós estamos muito centralizados num lugar, aqui no caso Jerusalém. Ou às vezes, no nosso caso, às vezes nós estamos muito centralizados na nossa igreja que eu digo o templo, né? Nós vamos à igreja adorar o Senhor e nós estamos muito centralizados ali. E qual é o problema disso? Qual é a dificuldade disso? A dificuldade é que não faz com que a igreja cresça. A igreja não saia pelo mundo. Ora, se eu estou na igreja e não estou fazendo missões, não estou evangelizando, a igreja onde eu pertenço não evangeliza, o evangelho não cresce. Então nós devemos deixar a centralidade, né, que é um local geográfico específico, um templo, uma cidade, né, ou até mesmo um país em determinada situação, para que nós venhamos levar o evangelho a outras pessoas. Então nós devemos ter isso em mente, sair da centralização, né, sair daquilo que todo mundo está fazendo, mas não é o básico, está fazendo errado. Então que nós venhamos compreender que nós devemos sair das quatro paredes e
fazer o que Jesus mandou fazer, que ide e pregai o evangelho a toda criatura, para assim ter a disseminação da igreja no mundo. A igreja em Antioquia. O Espírito Santo dirigiu os passos dos primeiros cristãos, dispersos para os confins da terra, chegando, portanto, a Antioquia da Síria. Nessa cidade, após uma série de conversões, ocorreu a fundação da primeira igreja gentílica. Há aqui uma questão muito complexa, muito importante, que nós devemos atentar para esse negócio. Há cerca de uns 30, 35 anos, um cristão conseguia ganhar 120 pessoas por ano para Cristo. Hoje, 120 cristãos não conseguem ganhar uma pessoa para Jesus durante um ano inteiro. Não há conversões. Por que não há conversões? Porque a igreja não está fazendo o básico, jejuar e orar e ir. Então, a igreja não existe assim, pelo fato de não ir, não haver conversões. Não há, assim, uma questão de plantar igrejas. É por isso que muitas cidades não têm uma igreja cristã. Por quê? Porque a igreja não está evangelizando. Uma vez que ela não evangeliza, não tem conversões naquela cidade. Uma vez que não tem conversões naquela cidade, como é que vai plantar uma igreja ali? Ninguém planta uma igreja ali. Por quê? Porque é desproporcional estar numa cidade e trazer cristãos de uma outra cidade para cultuar nesta cidade. O ideal é essa cidade traz os cristãos para cá para evangelizar. Quando o lugar está todo, as pessoas, existem conversões ali é plantada uma igreja e as pessoas que estão ali vai congregar ali. Aí essas pessoas que vieram de outra cidade voltam para a sua cidade. Então, ou para outra cidade, né, mais além, para continuar disseminando o evangelho. Então, há necessidade de ter uma série de conversões para que assim venha ter uma igreja nova naquela cidade. Uma obra de leigos. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciam o evangelho aos gentios e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Olha que algo interessante, que depois que foram dispersos de Jerusalém, que é aquela ideia de ficar centralizado num lugar, é que cresceu a igreja, porque veio outras pessoas daquela cidade, né, no caso de Jerusalém, para outra cidade, que no caso Antioquia, e ali fundaram uma igreja. Agora, observe que é um ponto crucial, que não foram os apóstolos ou os obreiros, foram pessoas leigas, foram pessoas simples, vamos assim dizer, né, sem nenhuma orientação teológica, por exemplo, só para a gente ter uma ideia. Claro, não vou falar contra a teologia de maneira nenhuma, mas só para a gente ter uma ideia. Por quê? Porque Deus usa quem Ele quer. A pessoa, por mais simples que ela seja, se ela estiver disposta a fazer a obra do Senhor, o Senhor irá usá-la. Ela pode não saber ler, não saber escrever, ter várias limitações, mas se ela estiver, Senhor, eis-me aqui, ela será usada. Por quê? Porque quando uma pessoa está disposta a fazer a obra do Senhor, o Senhor faz toda a transformação e dá todas as ferramentas necessárias para aquele trabalho ser continuado, independente por quem seja. Claro que, dependendo, podendo ser, né, ali pessoas, né, obreiros, doutores da lei, é claro, é sempre uma bênção, mas isso não quer dizer que outra pessoa, né, uma pessoa mais simples, não possa fazer isto. Sinopse: a igreja de Antioquia foi fundada por leigos e, consequentemente, por cristãos gentílicos. Uma igreja missionária em ação. Havia alguns profetas e doutores. Os profetas eram pessoas que exerciam o dom de transmitir a mensagem de Deus sob a inspiração do Espírito Santo e de maneira espontânea. Então veja que aqui a questão dos profetas, os profetas falavam diretamente ao povo. Por quê? Porque a mensagem vinha de Deus para o profeta e o profeta levava essa mensagem para o povo. Por isso era tão espontânea, por isso era tão cheia de fervor, tão cheia de poder. Por quê? Porque vinha direto da parte de Deus. Hoje, muitas vezes, nós estamos na igreja e observamos, né, você deve ter observado também, que muitos cristãos hoje pregam, falam a palavra de uma forma muito técnica. Não existe espontaneidade. Por que não existe espontaneidade? Porque não é, muitas vezes, uma palavra direcionada por Deus. Foi algo que aquela pessoa foi, infelizmente, né, às vezes até contratada para dizer exatamente aquela mensagem. Não é algo da parte do Senhor.
Então veja que aqui há uma dinâmica diferente. Quando a palavra vem de Deus diretamente para o pregador, né, uma vez que hoje não existe mais profetas, né, seguido o ofício de profeta, então o que acontece? As coisas fluem melhor, fluem mais espontâneo. Por quê? Porque é uma palavra de Deus, ela vem direto do trono da graça. Mas, como eu já falei, muitas vezes hoje vemos pregadores articulando de uma forma muito técnica, né? Por isso tem aquela questão do pregador coach, né? O pastor coach, né? O coach quer dizer técnico, né? Os doutores ou os mestres eram cheios do Espírito Santo e ensinavam a palavra de Deus com a autoridade e sabedoria do alto. Não eram, portanto, homens orgulhosos e cheios de sabedoria meramente humana. Então veja que aqui é outro ponto interessantíssimo, que os doutores da lei, aquelas pessoas que hoje nós poderíamos dizer, né, que seriam os teólogos, o que eles eram? Eram pessoas cheias do Espírito Santo que ensinava a palavra com sabedoria. Não existia técnica, era espontânea, era cheios do Espírito Santo. É exatamente essa dinâmica que nós devemos continuar vivendo hoje, mas mais uma vez nós vamos esbarrar na questão do pastor coach, que às vezes ele até tem muito conhecimento da palavra, mas não tem o fervor. Eu costumo dizer muito que o conhecimento da palavra de Deus não terá nenhum valor se não vier acompanhado da comunhão com Deus da palavra. Em outras palavras, uma pessoa pode saber muito da palavra, entender muito da palavra, mas se ele não tiver comunhão com Deus da palavra, a palavra vai virar vazia, não acontecerá nada. Por quê? Porque não tem comunhão. É claro que a palavra de Deus irá se cumprir pela questão de ser a palavra de Deus, mas não é algo espontâneo. As pessoas não sentem o fervor, o calor, né, do Espírito Santo. Não existe a espontaneidade. Por quê? Porque é algo extremamente frio, extremamente mecânico. E aqui os doutores da lei eram diferentes. Eram doutores da lei, estudados na palavra, conhecedores da palavra de uma forma muito profunda e cheios do Espírito Santo. A sabedoria deles não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria divina. Uma liderança servidora. A liderança da igreja de Antioquia era constituída sem barreiras raciais ou espirituais. Uma liderança, ela está sempre para servir, independente de qual seja a liderança. A liderança do pastor, a liderança dos presbíteros, as lideranças do jovem, né, da liderança de jovens, liderança dos adolescentes, liderança do serviço de oração, liderança da união feminina, liderança dos varões, independente da liderança da igreja, liderança das crianças. Toda liderança, ela precisa ser servidora. Ela precisa ter dois serviços cruciais, que é o primeiro, servir ao Senhor, e depois servir à igreja, servir ao próximo. Por quê? Porque se essa liderança está lá só por uma questão de prestígio, ou outro benefício financeiro, por exemplo, não terá nenhum valor. E aqui esbarra na questão racial. Sobre a questão racial, infelizmente, vemos na igreja que existe, sim, infelizmente, algumas circunstâncias raciais, né? Ou seja, a pessoa, principalmente pela questão negra, né? A pessoa negra, muitas vezes, ela é desvalorizada justamente por isso, por ela ser uma pessoa negra. E há situações, de forma assim, vexatória, há situações que não dá nem para comentar aqui, porque verdadeiramente é algo vergonhoso. Algo que acontece na Igreja de Cristo, em alguns casos isolados, é verdade, mas não deixa de acontecer. Pessoas que se dizem cristãs, que são completamente raciais, né? Raciais não, são racistas. São pessoas racistas, pessoas que não gostam de pessoas negras. Isto é inadmissível. A Bíblia nos orienta, em Atos 10:34, Romanos 2:11, que Deus não faz acepção de pessoa. Ora, se Deus não faz acepção de pessoa e eu sou servo de Deus, por que eu irei fazer acepção de uma pessoa que foi o próprio Deus quem criou? Então, o racismo, ele é pecado. Então, aqui nessa liderança, ela tem que servir, né? Ela precisa servir, e também ela não deve fazer acepção de pessoa, porque uma pessoa é branca, ou porque uma pessoa é caucasiana, negra, ou ocidental, ou seja o que for. Todos nós somos iguais. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Nesse ambiente de sensibilidade espiritual, o Espírito Santo ordenou que separassem Barnabé e Saulo. Em seguida, eles foram enviados para o campo. Aqui um ponto muito interessante sobre a questão da sensibilidade. Eu vou te dar um exemplo prático de sensibilidade. Imagina que você está com
o dedo, por exemplo, o seu dedo está machucado. Você, por alguma razão, você passou lá e o seu dedo mindinho, né, beijou a quina da mesa, né, o pé da mesa, que é de praxe isso, oh, meu pai. Aí você se arrebentou todo, aquele dedo, só o sangue de Jesus. O que você vai fazer? Você vai ter todo cuidado com aquele dedinho. Por quê? Porque ele está sensível. Qualquer coisa tu vai sentir aquela dor. A sensibilidade é algo parecido, só que não dá dor, não causa dor. A pessoa, quando está sensível ao Espírito Santo, qualquer coisa ela sente. Ela percebe que é o Espírito Santo. E hoje há uma falta de sensibilidade espiritual na igreja que as pessoas não estão sentindo. Claro, não estou aqui generalizando, mas muitas vezes, principalmente a liderança, não percebem, porque não estão sensíveis ao Espírito Santo, que o Espírito Santo está mandando separar alguém para o ministério. Ou para uma obra específica, no caso aqui, Barnabé e Saulo, para a questão missionária. Tanto que logo em seguida eles foram enviados para o campo, porque eles foram separados pelo Espírito Santo. Então, muitas vezes, a igreja também não cresce, também porque a pessoa, a liderança, como não está sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo ordenou, deu uma ordem para separar alguém, mas aquela pessoa insiste em não separar. Acha que não é, às vezes até esbarra justamente na questão racial, né? Às vezes é uma pessoa negra, né? Aí talvez seja até por isso, né? Não vou enviar uma pessoa negra para o campo missionário, não vou levar uma pessoa negra para o ministério do presbitério, por exemplo, ou ao próprio pastorado. Então já tem aqui uma barreira. Então o Espírito Santo, quando ele determina algo, esse algo precisa ser concluído. Sinopse: profetas e doutores constituíam uma liderança servidora estabelecida sem barreiras raciais ou espirituais. O serviço de missões, o início das missões cristãs. A narrativa de Lucas, que denominamos de primeira viagem missionária de Paulo, começa em Antioquia, com a escolha de Barnabé e Paulo pelo Espírito Santo para uma obra especial. Veja que como é que começa, né, a narrativa de Lucas. Como é o ponto de partida? Começa pela escolha de Barnabé e Paulo. Por quem? Pelo Espírito Santo. Para quê? Para uma obra especial. A obra de missões é algo sublime. É o melhor trabalho que a igreja tem, é a questão missionária, a questão da evangelização. A igreja de Cristo ela precisa continuar firme no propósito de evangelizar todas as nações. E como é que nós fazemos isso? Estando sensíveis à chamada do Espírito Santo e obedecendo à ordem do Espírito Santo. Uma vez que o Espírito Santo mandou separar alguém, esse alguém precisa ser separado para esta obra. Por quê? Porque é uma obra toda especial. Então, o Espírito Santo vai separar uma pessoa especial para esta obra. E nós, muitas vezes, às vezes até pela questão racial, por outras coisas financeiras, ou espiritual, ou seja o que for, às vezes até por inveja também, né? Por ciúme, por fio, seja o que for, achamos, não, essa pessoa não está preparada. Mas quem sou eu para julgar se uma pessoa está preparada ou não? Não é o Espírito Santo que nos sonda? Não é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito Santo que nos guia? Não é o Espírito Santo que nos capacita? Então o Espírito Santo ele nos conhece, ele é Deus. Então como ele é Deus, ele nos conhece, então ele sabe a nossa sensibilidade a ele. Ele sabe que, nesse caso, aquela pessoa é de fato especial. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vê por dentro e nós vemos apenas por fora. Então, que nós não venhamos aqui nos esbarrar com essa questão de esperar por alguém, né? Veja, por exemplo, a questão do próprio Marcos, né, que acabou voltando para Jerusalém por situações alheias. Então veja que há situações que nós devemos ter muito cuidado na separação. Se Deus mandou fazer, que faça. Nós devemos ser obedientes ao Senhor, para que a obra do Senhor venha a crescer de maneira extraordinária para a honra e glória do seu nome. Roteiro da viagem e atividade. Aliás, roteiro da viagem e atividades missionárias. Basicamente nessas regiões, a obra missionária foi caracterizada por uma variedade de estratégias de evangelização, visita a cidades e países em que o Evangelho não havia chegado, perseguição e oposição ao Evangelho, batismo no Espírito Santo, separação de líderes para igrejas plantadas, contatos e revisões das igrejas
plantadas e muitas outras atividades missionárias. A questão missionária ela envolve várias situações. Então vejamos que essa comitiva, né, de missões fez o quê? Fez visitas e cidades a países que o evangelho não havia chegado. E nós precisamos continuar fazendo isso hoje. Olhar para a janela 1040, por exemplo, enviar pessoas para lá, para aquele lugar onde as pessoas não conhecem o evangelho, e o evangelho ainda não chegou lá, e quando chegou é de uma forma muito precária. Então nós devemos enviar pessoas para lá. Também compreender sobre a perseguição e a oposição ao evangelho. Nós devemos ser muito flexíveis nesse negócio. Como diz as pessoas, né? Dar a mão à palmatória, né? O que é isso na prática? É saber que nós estamos certos de levar o evangelho, mas na perseguição nós compreender que talvez nós tenhamos errado, não afrontar muito, porque quanto mais nós afrontarmos a questão da perseguição e oposição, maior será a perseguição e maior será a oposição. Melhor nesse sentido seria recuar em princípio, acalmar um pouco. Depois que a poeira baixar, né, a gente continua prosseguindo, mas nós devemos ter essa maturidade de compreender que existirá sim perseguição e oposição ao evangelho. Batismo no Espírito Santo. É interessante que há poucas vezes hoje, né, nos dias atuais, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo ainda é para os dias nossos e sempre acontecerá batismo com o Espírito Santo até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, vemos algo muito escasso. O batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo hoje é extremamente raro. Não se vê como se via outrora, né, alguns anos atrás, né, mas a questão missionária também tem essa questão do batismo no Espírito Santo. Separação de líderes para igrejas plantadas, ou seja, a igreja que foi plantada ali, ela precisa de uma liderança, e essa liderança precisa ser daquela cidade, daquele lugar, não pode vir uma liderança de um outro lugar. E isso também cabe para os dias de hoje, né, uma vez que muitas vezes a igreja hoje, por alguma razão, perde o pastor, né? O pastor parte para a eternidade e às vezes querem colocar pessoas de outras cidades, outros lugares, e às vezes até outro estado para poder dirigir aquela igreja, mas precisa de uma liderança local. É aquele obreiro local que conhece as circunstâncias da igreja, a dinâmica da igreja. Então os líderes precisam ser separados daquela igreja, exatamente naquele local. Contatos e revisões das igrejas plantadas. Precisamos ter sempre esse contato. A igreja não foi lá plantada? Foi. Então nós precisamos ter contato com essa igreja que foi plantada, saber o que está acontecendo por lá, se está tudo bem, se precisa de algum apoio, e se precisa de apoio, enviar esse apoio, ter sempre uma revisão para essas igrejas, ter sempre esse cuidado. Prestando conta, ao final de cada uma das viagens missionárias, Paulo e sua equipe prestavam contas à igreja que os havia recomendado. Infelizmente, nós temos pessoas hoje, missionários, que dizem que só prestam contas ao Senhor e não à igreja. Mas a igreja não é o corpo de Cristo? Não foi a igreja que levou o missionário para lá, que enviou o missionário ou a missionária, ou ambos? Então por que não quer prestar contas? Resultados. A igreja precisa ter resultados, até porque para a edificação da igreja. Imagina, por exemplo, enviou-se um missionário ou uma missionária ou um casal de missionário ao campo. O que faz, como fazia Paulo, né? O que ele fazia? Paulo dava esses relatórios, ó, tantas pessoas aceitaram a Cristo, estamos acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí com isso, o pastor local faz o quê? Dá esse resultado. E as pessoas fazem o quê? Olha que bênção, eu vou continuar contribuindo para esta obra porque verdadeiramente estou vendo que a obra está crescendo. E o outro vai pensar o quê? Vou continuar orando para que esta obra continue crescendo. E o outro, eu vou continuar orando para que Deus continue fazendo a sua obra crescer. Porque verdadeiramente enviamos os missionários para lá e graças a Deus a obra está crescendo. Então há necessidade verdadeiramente das pessoas, dos missionários, prestarem contas à sua igreja. Sinopse. A primeira viagem missionária de Paulo começa em Antioquia, com a escolha e envio de Paulo e Barnabé por meio do Espírito Santo. Conclusão. Uma das provas de que o Espírito Santo age na igreja é o investimento em missões. Assim é a nossa tarefa de evangelizar, participar dos projetos missionários de nossa igreja local.
Orar e jejuar por missões, contribuir e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir de Jesus. Como sabemos que uma igreja verdadeiramente é uma igreja cheia do Espírito Santo, quando essa igreja é envolvida com missões? Como é esse envolvimento? Investimento financeiro. Essa igreja envia uma quantia específica financeira para a obra missionária. Se essa igreja está verdadeiramente pautada em missões, ela vai continuar crescendo. Por quê? Porque ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela tem a tarefa de evangelizar e participar dos projetos missionários da igreja local. Ela continua, tanto ela envia a questão financeira para os missionários, né, a junta de missões, e também tem as suas atividades, os seus projetos na igreja local. Aí você vê que verdadeiramente Deus vai continuar agindo nesta igreja, uma igreja que está orando e jejuando por missões. É o básico, lembra lá do início? É o básico, orar e jejuar por missões. Contribuir, a questão financeira, cada um aqui, tanto a igreja ou como uma pessoa em especial, né? Uma pessoa específica, né? Cada um de nós, e se colocar à disposição para ir ao encontro de quem precisa ouvir Jesus. Existe uma expressão aqui que eu acho muito interessante, que é para ir ao encontro. E aqui está correto. Existe diferença de ir ao encontro e ir de encontro. Ir ao encontro é ir no mesmo sentido, ir da mesma forma. E de encontro é oposição. Quando alguém fala que eu estou de encontro com a sua ideia, eu estou indo contra a sua ideia. Mas se eu falo que eu estou indo ao encontro da sua ideia, significa que eu estou de acordo com a sua ideia. Então aqui nós devemos fazer o quê? Ir ao encontro de quem precisa ouvir Jesus. Você vai na mesma direção dessa pessoa e vai falar de Jesus para ela. Revisando o conteúdo. Número 1. Antioquia da Síria era conhecida como a rainha do Oriente. Número 2. Não foram os apóstolos ou obreiros, mas os leigos, os discípulos e os crentes em geral, outrora dispersos por causa da perseguição em Jerusalém, que anunciaram o Evangelho e, consequentemente, fundaram a igreja em Antioquia. Atos 11:19. 3. Barnabé, consolador, misericordioso. Simeão, negro, africano. Lúcio, sirineu, africano. Manaém, irmão de criação ou de leite de Herodes, o tetrarca, Herodes Antipas, que matou João Batista. Saulo, fariseu, ex-perseguidor da igreja. Número 4. A lição aqui é muito clara. Na obra missionária, em qualquer projeto, na obra de Deus, devemos entrar num propósito de jejum e oração para receber a orientação do Espírito, bem como para executar a orientação do Espírito. Número 5. A ideia missionários independentes que respondem somente ao Senhor não é bíblica. O apóstolo Paulo não deixava de relatar a atividade missionária à sua igreja de origem. Outro ponto aqui, sobre a questão de enviar relatos para a igreja, também evita um outro problema para o casal ou para o missionário em si. Porque se ele não envia o relatório do que está fazendo, do que está sendo gasto, ele também pode ser visto com maus olhos. Será que essa pessoa, esse missionário, não está fazendo mau uso do dinheiro da igreja? Começa as pessoas a começar a pensar nesse tipo de coisa. Será que esse missionário não está roubando a igreja? Por isso que não manda relatório? Então é necessário sim mandar um relatório para a igreja local, a igreja para onde o missionário congrega nessa igreja. Então a igreja levou ele para o campo missionário, então ele deve sim satisfação, vamos assim dizer, né, para a igreja e os seus irmãos e irmãs que estão ali contribuindo para que a obra seja feita onde ele está, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!